lágrimas cortantes na alma ferida pela perda de outra alma querida. Lágrima pesada que afoga a alma e dilacera pela distância que se faz. Lágrimas e lágrimas que correm pelas faces do mundo inteiro por este ou aquele motivo. Lágrimas de desespero. É neste momento que Jesus chega com o lenço da esperança, trazendo a boa ventura que secará sem sofrimento as lágrimas do mundo inteiro, dos desorientados, dos entes que partiram ou dos que ficaram, dos aflitos, dos depressivos e angustiados, todas as lágrimas que pesam na alma, filha de Deus, que a toda hora clama e chama pelo nome seu. Mas as lágrimas da saudade sadia são muito bem-vindas no coração que pulsa o verbo amar. As lágrimas das boas lembranças que emocionam a alma e aquecem o coração, lembrando que aquele momento não voltará, mas guardado ele ficará no coração. Essas são as lágrimas da vida que Jesus vem enxugar, eliminando as lágrimas sofridas pelo consolo que ele vem ofertar. E as lágrimas sadias são colhidas com toda emoção e são usadas para irrigar a rosa no jardim do coração. Amélia. Essa mensagem eu recebi hoje, na hora do meu evangelho no lar. Nem foi corrigida nem nada, me perdoem. Eu achei interessante compartilhar com vocês. Bem, primeiramente me perdoem porque eu falhei aí, né? Falei que ia fazer nosso encontro semanalmente e acabou falhando porque eu acabei mudando de casa, mudando de cidade, mas enfim, agora nós estamos de volta, né? Nós estamos falando na sessão passada sobre cartas e recados, né? Às vezes tem pessoas que vão na sessão de psicografia e recebem o recado ou recebem a carta. Tem pessoas que vão na sessão de psicografia e não recebem nada. Daí as pessoas falam assim, mas o meu ente está sofrendo, o meu ente está isso, o meu ente está aquilo. Não, necessariamente não. Tá? É só uma questão de, que nem eu disse no vídeo passado, de o médium ter percebido a presença do espírito ou não. E também isso tem um pouco a ver com ambos os corações estarem preparados. Por exemplo, tem muitas pessoas que vão numa sessão de psicografia, né, e não recebem nada. E às vezes até pergunto para o Ramírez, porque a nossa função não está ali para questionar. A nossa função de médium é só sentir, escrever, consolar. A gente não está... Porque às vezes não. 100% nós não sabemos o porquê fulano ou ciclano não conseguiu psicografar, né? Aí às vezes eu vejo, mas eu tenho emoção também, né? Eu sou um ser pensante, eu tenho emoção. Às vezes eu vejo uma mãe, um ente de uma família sofrendo, angustiado e decepcionado por não ter recebido nada. Às vezes eu até pergunto para ele, eu falo assim, mas Ramírez, por que essa pessoa não recebeu? Né? Daí simplesmente ele vira e fala, né? A pessoa não estava preparada. Né? Existe a emoção, mas existe a preparação do coração. A pessoa precisa estar aberta para receber uma carta psicografada. Por quê? Porque ela é a junção, lembre, é a junção do espírito comunicante com o médium. Tá? E também o espírito também comunicante, ele precisa também estar preparado de coração para passar aquela carta para o familiar, né? Então ocorre muito disso, que as pessoas
não recebem nada, porque às vezes sabe aquela pessoa que está preparada para receber uma carta psicografada? Né? Vai fazer bem a ela ou vai desestabilizá-la? Né? Porque essa é a nossa grande preocupação, né? Numa sessão de psicografia, é de que alguém fique emocionado e passe mal, né? A ideia não é essa, né? A ideia é de que a pessoa chegue esperançosa e saia feliz, ou pelo menos acolhida, não saia sofrida, né? Numa sessão de psicografia. Isso a gente tem bastante cuidado. Baseado nisso, as pessoas perguntam assim: ah, mas por que você lê as cartas? E você simplesmente não entrega essas cartas para as pessoas? Primeiro, que o ser humano é uma raça. Já começa por aí, né? Se você lê, as pessoas falam que você está expondo. Se você não lê e entrega para a família, as pessoas vão falar assim: mas o que esse médium tem a esconder? Por que ele não lê aqui para todo mundo ver? Por que ele está dando um segredinho para a família? Entendeu? Então sempre vão ter os gregos e os troianos na história, né? Então, primeiramente, nós lemos porque nós seguimos a tradição de Chico Xavier. Chico Xavier é o nosso ícone, é o nosso norte, é o nosso ponto de referência. Ele lia as cartas em público, tá? Com o médium que eu aprendi, ele também lê as cartas em público. E eu leio as cartas em público. E quem não lê? Problema de quem não lê. De você entender? Isso aí é problema deles. Quem quer ler, lê. Quem não quer ler, não lê. Quem quer entregar, só entrega. Entendeu? Eu acho que aí nós tem que ser respeitado as indas e vindas das pessoas, né? Porque o mesmo direito que me protege é o mesmo que te preserva, né? Então eu acho assim, eu só sei falar do que eu vivo e do que eu aprendi. Nós lemos. Outro fator também que nós lemos as cartas. Sempre nós temos relatos de pessoas que falam assim: eu não recebi nada, mas eu me consolei pela carta que fulano ou beltrano recebeu, né? Porque de uma certa forma também o que acontece existe toda uma emoção, existe toda uma evangelização também. Então às vezes é interessante as pessoas ouvirem, porque as pessoas mais fechadas, mais refratárias, elas vão se preparando para o momento delas, quando o momento delas chegar. Então por isso que nós lemos, tá? Porque sempre os benfeitores falam coisas muito importantes nas cartas, junto com os entes. Então serve também para você poder evangelizar e consolar o público no geral, né? E não simplesmente entregar as cartas, porque as pessoas vão falar, né? Mas nossa, por que fulano não lê a carta e só entrega, né? Então sempre vão ter aqueles que vão questionar, né? E outra uma coisa que nós também sempre falamos, né? Do nível de sintonia. Às vezes tem espírito que se comunica a primeira vez com o médium porque existia necessidade tanto dele quanto da família, mas foi uma carta ou foi um recado meio que superficial. Não digo mamão com açúcar, mas foi superficial. Mas ele reproduziu a assinatura dele para legitimar aquilo. Por quê? Se é um desencarne recente, o espírito, o espírito ele vai mexer em emoções que ainda é tudo muito recente para ele. E se ele se emocionar demais, ele vai quebrar a sintonia com o médium. Porque lembra que eu falei que é de mente para mente? Ele quebrando essa sintonia com o médium, ele não vai conseguir rever essa sintonia tão rapidamente, né? Porque houve um desajuste, né, psicoemocional dele. Então ele vai ter que se restabilizar, né? E às vezes esse espírito ele vai psicografando através do médium várias vezes, ele vai criando uma afinidade maior com o médium, né? E conforme ele vai criando essa afinidade maior com o médium, ele vai se sentindo mais à vontade com o médium,
como médium, também vai se sentindo mais à vontade com ele, ao ponto de conseguir filtrar melhor ele, né? E por isso que às vezes tem pessoas que só passam por nós, que nos abraçam, a gente psicografa, a pessoa vira e fala assim: nossa, mas é o meu ente, ele disse tudo isso, é ele mesmo. Por quê? Porque nós conseguimos uma sintonia satisfatória. E tem pessoas que recebem a carta e ficam ali meio moribundas, né? Meio chateadas, porque gostei, mas não era isso que eu esperava. Por quê? Por causa do nível de sintonia. Mas uma coisa que nós temos que levar em consideração, pensa o seguinte: na decepção do ente desencarnado pela insatisfação da pessoa, né? Porque o médium fez um esforço junto com o espírito de trazer aquele consolo para a família, e falou assim: eu gostei, mas não gostei tanto. Queria que a minha carta fosse igual a da que a outra recebeu. É muito frustrante para o espírito, né? Porque o ente encarnado não sabe o esforço que o ente desencarnado fez para conseguir mandar aquelas linhas para eles. Então não vamos trabalhar tanto com ingratidão, tá, gente? Vamos aguardar e nos felicitar com aquilo que nos chega. Enquanto o seu momento não chega, vá se consolando com as mensagens que as outras pessoas recebem. Uma pergunta que me foi feita recentemente foi: Henrique, mas qual o período após um desencarne de um ente que eu devo ir numa sessão de psicografia? É relativo, tá? É totalmente relativo. Porque tem um processo, tá, gente, que é chamado de sonoterapia, tá? Esse processo eu vou explicar depois, tá bom? No próximo vídeo, tá? Eu vou explicar agora, mas acabei mudando de ideia, eu vou explicar depois, tá? Mas é tudo muito relativo, porque, por exemplo, eu já psicografei um espírito que tinha desencarnado há 28 dias. É impossível. Não é impossível, né? Como também tem espírito que já desencarnou há 10 anos e também não psicografei, né? Então é tudo uma questão de preparo do próprio espírito, né? Então isso é mais ou menos o que eu gostaria de ter falado hoje com vocês, tá? Do nível de sintonia, o coração está preparado ou não para receber uma carta psicografada, o porquê lemos as cartas em público e não simplesmente entregamos no sigilo, né? E o período que o ente pode se comunicar, né? É totalmente relativo. Esse período do ente é totalmente relativo, não existe uma regra, tá? Pois existe sim um amadurecimento espiritual do desencarnado. Beleza? Muito bem. Queria agradecer ao pessoal de Florianópolis que estivemos lá recentemente numa sessão de psicografia, que foi muito bacana. E lembrando que domingo agora estaremos psicografando em Mauá, na Rua Santo André, 284, Jardim AID, Mauá, no Centro Espírita Allan Kardec. Começa às 7 horas, atendemos até às 8h30. Depois das 8h30 nós começamos a psicografar, termina exatamente ao meio-dia. E teremos a harmonização do Delci, que é um guerreiro, perdeu não é a palavra correta, mas deixa eu me autocorrigir. O paizinho dele desencarnou ontem e ele vai estar lá firme e forte na sessão de psicografia, cantando para nós, né? Então isso, a pessoa tem que estar muito engajada na seara de Jesus, né? Por isso que eu faço questão de falar aqui: Delci, que Jesus te abençoe, e o seu paizinho também, tá bom? E nos encontramos domingo. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook, né? E eu vou postar já isso aqui para vocês. E quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta para mim, coloque lá. henriquepsicógrafo@gmail.com. Vou repetir: henriquepsicógrafo, tudo junto, @gmail.com. Quem quiser fazer alguma pergunta para mim para a semana que vem, pode fazer, que eu estarei respondendo com o maior prazer, dentro dos meus conhecimentos e limitações, tá bom? E é isso. Beleza? Nós nos encontraremos então a semana que vem. E quem quiser me adicionar no Facebook é Henrique Marcelo Botaro, tá?
e aqui no nosso canal no YouTube Henrique Botaro, tá bom? Beijo, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.